bem conhecida, os salmos oficiais da igreja, né? O salmista Davi, ele, na sua oração e no seu louvor, ele dizia no Salmo 133: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos pela vida dos filhos que vieram à tua casa, todo o povo que pôde estar aqui nesse momento, aqueles que ainda, quem sabe, chegarão. Tu conheces a vida da igreja, a vida de cada um que aqui veio para adorar, bendizer e glorificar o teu nome. Em tudo, Pai, nós queremos ser edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quem está sentado? Meus queridos, nós falamos na terça-feira passada e queremos dar continuidade a esse assunto sobre relacionamento. Realmente um relacionamento saudável é o que promove o crescimento da igreja. Nós falamos que nós vivemos num mundo onde está cheio de pessoas, mas assim mesmo muitas dessas pessoas estão sozinhas, famintas, por compreensão, por toque de amor. E uma igreja, se ela quer realmente conquistar vidas para Cristo, ela quer atrair pessoas para estar junto, congregando, adorando, louvando o Senhor, a igreja precisa ser uma igreja amorosa, ela precisa ter relacionamentos para que realmente as pessoas possam sentir-se bem. Nós sabemos que em qualquer lugar onde a pessoa sente uma atmosfera de amor, ali ela vai sentir-se bem e ela vai sentir-se aceita e ela vai desejar fazer parte daquele grupo. Ninguém deseja fazer parte do grupo onde eles não percebem um clima de amor, um clima de relacionamentos saudáveis. Então o salmista dizia: ó, quão bom, quão suave que os irmãos vivam em união. E aonde a união, a Bíblia diz que aqui Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Nós terminamos na terça-feira passada falando que o relacionamento, a comunhão, ajuda, e a comunhão mútua na igreja de Jerusalém deu àquela igreja um grande crescimento. E eu terminei dizendo na terça-feira passada que não é só nós sermos uma bênção, não é só nós procurar fazer aquilo que é devido ao cristão fazer, mas nós também temos que perguntar a nós mesmos se não estamos sendo impedimento para o crescimento da igreja, porque tem pessoas, como eu disse na terça-feira passada, que não entram e não deixam outros entrarem e servem muitas vezes de impedimento. Mas vamos continuar algum assunto mais nessa área. Irmãos, nós temos que identificar os problemas que afetam os relacionamentos e impedem o crescimento da igreja. Todos oram e nós oramos e batalhamos para a evangelização, para o crescimento da igreja, e todo crente, na sua naturalidade de fé, todo crente que é um bom crente, todo crente deseja o crescimento da igreja. E nós estamos aqui como igreja para conquistar vidas para Cristo. Caso contrário, aceitamos Jesus, poderíamos ir para o céu, saímos livres de muitas vezes se desviar, pecar e até perder o céu. Mas se Deus e se Cristo permite que a sua igreja esteja aqui na terra, tem uma missão, a missão de fazer discípulos
a missão de conquistar vidas para Cristo, a missão da evangelização, e essa tarefa é uma tarefa intransferível. Não se pode transferir a uma outra organização ou outro povo. Foi a você que foi chamado, foi escolhido, aceitou Jesus na sua vida, e a tarefa da evangelização é nossa, é da igreja. Da evangelização, nós não podemos transferir, não podemos adiar, não podemos, enfim, ficarmos de bocas fechadas. Mas nós temos que identificar muitas vezes alguns problemas que surgem, que afetam os relacionamentos, que impedem o crescimento da igreja. Por que muitas vezes a igreja não cresce como deveria crescer? A igreja ela precisava todo ano multiplicar-se, porque a Bíblia diz que em Atos Apóstolos a gente vê que a igreja crescia e se multiplicava. E nós vemos que a igreja ela tem falhado na tarefa evangelística. Quando nós estamos falando da igreja, nós estamos falando num todo, na vida de cada crente. Nós temos falhado na conquista de vidas para Cristo. Enquanto antigamente uma pessoa levava a base de 30 pessoas ao ano para Jesus, hoje nem 30 não leva uma pessoa para Jesus. As coisas se complicam porque nós esquecemos do algo maior, que é a evangelização. Irmãos, o tempo moderno tem levado o homem a ser apenas mais um número. Nós vemos isso, né? O tempo que nós vivemos, tudo é número. E no tempo moderno, o homem é número. Muitas vezes sem nome, sem rosto, só o número. Mas na igreja não pode ser assim. Na igreja, por mais que nós precisamos e batalhamos pelo crescimento da igreja, temos que ter o crescimento da igreja, mas nós não temos crescimento só para ter número. Dizer, a igreja tem 10 mil, 20 mil, 15 mil membros, pensando apenas em número. Quando nós falamos que a igreja tem que crescer e se multiplicar, nós estamos pensando em vidas, estamos pensando em pessoas que têm nome, que têm endereço, que têm rosto e tem que ter relacionamento. Nós precisamos ter relacionamento com aqueles que chegam à igreja. A igreja tem que ser a comunidade da solidariedade e rompermos com a solidão e o isolamento da vida moderna, porque a vida moderna que nós estamos vivendo é uma vida de milhões e milhões de pessoas, mas ao mesmo tempo é um mundo de isolamento, as pessoas vão se isolando dentro dos seus apartamentos, se isolando dentro da sua casa. Alguns já têm que fazer muros altos, que parece uma prisão, por causa do medo, por causa realmente da violência que vai aumentando nas cidades. E hoje as pessoas vivem já em condomínios fechados, que para entrar é complicado, e tem que ser assim, porque a vida moderna e a vida da violência, o crescimento de tudo isso, está levando cada vez o homem mais para o isolamento. Quer dizer, se vive com milhões de pessoas, mas vivemos isolados. Né? Isolados. E a igreja ela tem que romper com isso, irmão. A igreja é a comunidade para romper com o silêncio, romper com a solidão, com o isolamento e ter solidariedade, ter relacionamento com as pessoas. Porque no mundo que se vive lá, cada um para si e Deus para todos, como as pessoas falam, na igreja não pode ser assim. Não é cada um para si e Deus para todos. Na igreja, nós servimos um Deus que é de todos, e nós também temos que ajudar um ao outro, ajudando, orando, intercedendo, conversando, se tocando, dando a paz, olhando para o outro, né? Perguntando e ajudando nas necessidades que se for necessário. Todos os membros precisam ser tratados com amor. Todos os membros, independente da sua faixa etária, ou independente também da sua faixa
social. Independente de qualquer coisa, todas as pessoas devem ser conhecidas, tratadas com amor, com carinho. Na igreja, nós não podemos criar um clube, a igreja não é um clube, não podemos ter, como já falei isso na terça-feira passada, não podemos ter como panelinhas ou um clube que as pessoas vêm para apenas participarem como assistentes e não participarem com uma vida ativa nos cultos e nos trabalhos da igreja. Nós sabemos que as pessoas precisam ser bem tratadas independente de cor, independente da faixa etária que são ou da sua posição social, independente se são muito sábias ou não, se têm muito estudo ou não, se são formados ou não. A igreja é uma comunidade do amor que precisa expressar o verdadeiro amor a todas as pessoas. E quando a igreja ela realmente sabe dessa sua tarefa e ela coloca em prática isso, irmãos, sem dúvida a bênção do Senhor vai permanecer para sempre e o crescimento da igreja vai ser um crescimento natural. As coisas vão acontecendo porque o amor faz a diferença. Jesus disse: nisso conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. É o amor do nosso meio que vai fazer a diferença. Só que nós não podemos, irmãos, ficar só no salário, amor, só na teoria. Nós precisamos praticar aquilo que falamos. A Bíblia toda fala que nós devemos amar um ao outro. A Bíblia é um livro de amor, embora é um livro de justiça também, e dentro da justiça fala das batalhas, das guerras, mas mostra o amor de Deus, de Gênesis a Apocalipse, Deus demonstrando por de diversas maneiras o amor dele para salvar um povo, para salvar a humanidade. A Bíblia é o livro do amor, de Deus demonstrando esse amor, ao ponto de dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, como crentes, você não pode ser insensível. É algo terrível no meio da igreja, a insensibilidade. Precisamos ser sensíveis às necessidades do povo. Mas quando eu falo em necessidade, eu não estou falando só em necessidade material do pão de cada dia. Estou falando das necessidades, muitas vezes espiritual de uma pessoa, que ela precisa de um apoio, ela precisa de um conselho, ela precisa de uma orientação, de você estar, que você conhece, que você está perto, que você está próximo, e você não faz. Nós precisamos ter a sensibilidade de perceber a necessidade espiritual, a necessidade também material, se for o caso, a necessidade física, de quem sabe orar, aconselhar, ajudar uma pessoa, ou uma crise que uma pessoa está passando e você está perto, você está vendo. Como crente, você tem que ter a sensibilidade de perceber e fazer alguma coisa. Cristianismo, irmãos, a bem da verdade, você tem que colocar isso na sua mente. Cristianismo é envolvimento. Envolvimento um com o outro, um querendo bem do outro, um orando pelo outro, um ajudando o outro. Ninguém vai conseguir ser crente verdadeiro se ele não quer se envolver. O cristianismo, irmãos, leva as pessoas a se envolver com o próximo, se envolver com as pessoas. Não existe, irmãos, cristianismo verdadeiro sem envolvimento. É por isso que a igreja se envolve com missões. O que tem a ver aquela pessoa lá do outro lado do mundo conosco? O que tem a ver aqueles que estão lá no oeste conosco? O que tem a ver aqueles que estão lá no Amazonas conosco? Tem tudo a ver, irmãos. Tem tudo a ver, porque cristianismo é envolvimento. É por isso que nós contribuímos para missões, para que outros venham ser salvos. É por isso que quando há alguma necessidade que é feita alguma coisa, os irmãos ajudam de uma forma ou outra. É uma forma de envolvimento, porque o cristianismo verdadeiro
com as pessoas, se envolvendo com as necessidades de outros. Irmãos, um dos maiores impedimentos de crescimento da igreja, sem dúvida, sempre foi e sempre será a falta de amor. Um dos maiores impedimentos para a igreja crescer sempre foi e sempre será a falta de amor. Porque a igreja tem que ser conhecida, precisa ser conhecida como discípulos de Cristo e discípulos que amam. Porque foi o próprio Mestre que disse: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Muitas vezes nós temos sido conhecidos pelos dons, outras vezes conhecido pelo qualquer outra coisa, né? Mas isso não vai fazer a diferença. Não adianta nós termos um tempo bonito e não termos amor. Não adianta nós termos muita gente, mas não termos amor. Não adianta nós termos condições e não termos amor. Não adianta também não termos tempo, não termos condições, mas também não ter amor. Fica na mesma. Nós precisamos ter o amor. O amor é realmente o fundamento, é a base fundamental para o desenvolvimento, para o crescimento de uma igreja. Irmãos, nós temos que unir, e nós temos que nos unir para cultivarmos os bons relacionamentos e promover o crescimento da igreja. Tem que ter união. Onde tem amor, precisa ter união. Quase é impossível ter amor e não ter união, ou ter união e não ter amor. As duas coisas andam juntas. Vai ter união onde tem amor. E onde tem amor, provavelmente tem união, né? Então a igreja ela precisa ter esse amor para ela viver unida, e unida ela vai vencer todos os obstáculos que possam surgir na nossa caminhada. Precisamos, irmãos, ser crentes que um vem apoiar o outro. Precisamos ser uma igreja que apoia as pessoas. E se nós for para a igreja primitiva, para os homens que pastoreavam e davam exemplo nisso, nós vemos que a igreja primitiva ela sempre lutou para um ajudou o outro, um investiu na vida do outro. Eu vejo, por exemplo, Barnabé, ele que é considerado o homem da consolação, filho da consolação. Nós vemos que Barnabé, ele investiu, irmãos, tremendamente na vida de Paulo e na vida de João Marcos. Se existe um Paulo que foi o grande desbravador do cristianismo, e se nós temos um Paulo que foi o maior escritor do Novo Testamento, se nós temos um Paulo que foi o maior fundador de igrejas, se nós temos um Paulo que deu as grandes orientações que hoje servem para a igreja, e a igreja pauta suas doutrinas basilares nos ensinamentos que Paulo deixou à igreja inspirado pelo Espírito Santo, se tem um Paulo, é porque teve um Barnabé que investiu na vida desse homem. Porque quando Paulo foi salvo no caminho de Damasco e ele chegou à igreja, os crentes não queriam nem saber de Paulo. Os crentes tinham medo de Paulo e até mesmo ficavam todos com o pé atrás, achando que Paulo não tinha se convertido em coisa nenhuma, que Paulo estava ali para fazer ou tramar alguma coisa para matar os crentes, que ele estava ali como um enganador, estava ali espreitando, vendo alguma coisa para depois matar os crentes. E isso não foi de um dia para o outro que mudou, não. Mas Barnabé começou a aconselhar Paulo, orar com Paulo, e foi ajudando Paulo. E quando ele estava num lugar, ele foi lá de atrás de Paulo, buscar Paulo para trabalhar com ele, para estar com ele. Então, irmãos, se tem um Paulo, porque teve um Barnabé que apoiou, que investiu, que ajudou. Assim foi com João Marcos. João Marcos saiu numa viagem missionária
Paulo não entendeu aquilo na época. Por mais que foi esse grande homem do cristianismo, não entendeu. Mas Barnabé, irmãos, ele disse: eu vou investir nesse homem. Eu vou continuar investindo em João Marcos. Investir em João Marcos. Mais tarde, Paulo reconheceu e disse: não, traga-me João Marcos, porque eu preciso dele também. Então, nós vemos que na Bíblia destacou, alguns homens se destacaram porque investiram na vida do outro. O próprio Paulo investiu na vida de Timóteo. Se nós temos um Timóteo que foi um moço maldoso, um moço prudente, um moço eloquente, um moço que pregava, porque Paulo investiu na vida de Timóteo. Se nós temos o Elias, cheio da graça, nós temos o Eliseu que aprendeu com ele. Quer dizer, se nós temos um Eliseu que fez até maiores obras do que Elias, foi porque Elias investiu na vida de Eliseu. Se nós temos um Josué, porque nós tivemos antes um Moisés, que investiu na vida de Josué. E assim a Bíblia vai falando, diversos homens que investiram na vida de alguém. E você, como crente, irmãos, você já investiu na vida de alguém? Ajudando, aconselhando, orientando, abençoando, amando, cuidando. Você já investiu na vida de alguém? Você está investindo espiritualmente na vida de quem? Quantas pessoas aceitam Jesus nos nossos cultos de domingo, quinta-feira e até alguns outros cultos? Mas nem todas as pessoas permanecem na igreja. Falta investidor, de alguém investir nessas vidas. E que o Espírito Santo possa despertar para que você venha investir na vida de alguém. Irmãos, ninguém perde investir amor na vida de uma outra pessoa. Precisamos ser uma igreja de comunhão, irmãos, e ajuda mútua, onde todos eles se veem e saber que são importantes para Deus e que são importantes para a igreja. Toda pessoa que adentra a igreja, todas as pessoas que são batizadas, todas as pessoas membros e as pessoas não membros, mas que vêm à igreja, e todas as pessoas precisam sentir-se amadas. E todas as pessoas que estão na igreja precisam entender que são importantes para a obra de Deus, para o crescimento da igreja, e que todos receberam um tipo de tarefa, de talento. E nós precisamos desenvolver aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. O Senhor, Deus, colocou algo nas suas mãos, que você precisa desenvolver. Precisamos ser uma igreja, irmãos, de amor. Nós precisamos ser conhecidos como uma igreja de perdão, uma igreja de cura, porque onde não há perdão, as pessoas adoecem. Se na igreja não tiver o sentimento de perdoar, as pessoas vão adoecendo. Onde não há perdão, as pessoas adoecem. Você precisa aprender a perdoar. Porque onde há o verdadeiro amor, há o verdadeiro perdão. Não existe essa possibilidade da pessoa dizer que ama, mas não perdoa. Não existe isso. Irmãos, nós precisamos ser conhecidos como uma igreja do amor, uma igreja onde o perdão é praticado. Porque onde há perdão, onde há amor, as feridas são saradas. E as pessoas não adoecem, mas as pessoas vão perceber que, mesmo nas suas falhas, que nós não concordamos com as falhas, mas estamos prontas a ajudá-las, estamos prontas a ajudá-las, a recuperá-las, para que elas possam estar em pé, de cabeça erguida, para continuar a jornada para o céu. Precisamos ser uma igreja aberta, irmãos, para aqueles que chegam à igreja. A igreja não pode ser formada de grupos, de panelinhas, grupos fechados, que aqui não entra ninguém, e é um grupo fechado, exclusivo. Na igreja não tem isso, não. Grupo exclusivo. Nós temos algumas dificuldades. Esses que eu estava falando para os jovens. Os jovens têm muita tendência, né? De ter 3, 4, 5, 6 jovens que se fechar naquele grupo. Ninguém entra, parece que ninguém sai. As pessoas chegam,
e ficam perdidas porque não conseguem ver uma abertura. Irmãos, se as pessoas virem à igreja e aqui elas não relacionar-se com alguém, elas não voltarão mais à igreja. Nós temos que entender isso. Qualquer pessoa, os irmãos mesmo, se vir à igreja uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 1 mês, ninguém cumprimentar os irmãos, ninguém conversar com os irmãos não vão voltar mais à igreja. Então, irmãos, a igreja não pode ser um grupo fechado. A igreja é um grupo aberto. Sempre tem lugar para mais um. Sempre tem lugar para mais alguém. Precisamos ser uma igreja sensível aos visitantes, irmãos. Os visitantes precisam sentir-se bem no nosso meio, eles precisam sentir-se amados, eles precisam sentir-se importantes, eles precisam sentir que essa igreja é uma igreja que ama, uma igreja que realmente sente amor e se importa com as pessoas. Porque é terrível quando as pessoas percebem que ninguém ali se importa com elas. A Bíblia diz: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Portanto, recebei-vos uns aos outros. Nós temos que receber um ao outro com amor, com dedicação. Irmãos, o que você está fazendo pelo crescimento da igreja? Como você relaciona-se com aquelas pessoas novatas que chegam à igreja? Queridos, fale com os visitantes, fique um pouco mais antenado, irmãos. As pessoas novatas que chegam à igreja, e depois do culto, irmãos, vai cumprimentar essas pessoas, vai conversar com os visitantes, acolha os visitantes, irmãos. Tenha um tipo de diálogo com essas pessoas. Eles vão sentir-se valorizados e vão sentir desejo e prazer de voltar à igreja. Irmãos, tem igrejas que as pessoas entram e não tem mais prazer de voltar. Não tem prazer de voltar. Porque não houve relacionamento. Irmãos, sorria para as pessoas. Sorria para as pessoas. Cumprimente as pessoas com algum tipo de sorriso, valorizando as pessoas. Procure dar atenção para aquelas pessoas que chegam e, quem sabe, até procurar saber o nome dessas pessoas, porque quando elas são citadas por nomes, sem dúvida, elas vão sentir-se também valorizadas. Seja cordial, tenha uma palavra de encorajamento, uma atitude de relacionamento saudável para a pessoa. Se uma pessoa chega à igreja, uma vem cumprimenta, outra vem cumprimenta, outra vem cumprimenta, ele vai se poxa, aquela igreja lá, mas todo mundo vem, como são pessoas agradáveis, como são pessoas que fazem a gente sentir-se bem, e elas vão ter desejo de voltar outra vez. E o Espírito Santo vai falar, elas vão se converter, e o nome do Senhor será glorificado, e daqui a pouco elas estão trazendo outros, e assim o trabalho vai crescendo, irmãos. Tenha consideração com as pessoas, com o sentimento também das pessoas. Meus irmãos, nós como igreja precisamos não só com os novos convertidos, mas no dia a dia da igreja nós precisamos realmente considerar todos os crentes, considerar as opiniões das pessoas. É claro que nem todas as opiniões são as corretas e as certas, e nem todas as opiniões são boas, mas nós precisamos ouvir, pelo menos ouvir. A Bíblia diz que nós temos que estar prontos para ouvir e tardio para responder. Então, não custa você ouvir as pessoas, para que você possa até orientá-las, aconselhá-las, e se aquilo que está ouvindo é incorreto, você vai ajudá-las a colocá-las no caminho correto. A bem da verdade, nós precisamos ser uma igreja onde as pessoas venham ter relacionamentos.
Irmãos, nós vivemos um mundo hoje, isso já está acontecendo, isso acontece até na igreja. Graças a Deus que através de alguns ministérios vai quebrando esse gelo. Mas nós vivemos um mundo onde antigamente era normal um crente ir na casa do outro, almoçar na casa do outro, jantar na casa do outro, tomar um café na casa do outro. Havia aqueles relacionamentos mais isso era algo normal, natural. Hoje, devido a tantos problemas e medo que nem todos são bem bons crentes, né? Mas cada um vai se isolando. E apenas aqui na igreja. Pastor. Mas, irmãos, nós precisamos ter relacionamento. Eu pergunto, você já convidou alguém para almoçar na sua casa? Você já convidou alguém para tomar um café na sua casa? Alguém convidou? Aqui na igreja. É muito fácil eu convidar, de vez em quando, o irmão Carlos Martins, de vez em quando ele me convida para comer na casa dele, embora está fazendo tempo, né? E ontem ele fez aniversário, estou esperando aquele convite, né? Para comer aquela carninha lá, né? Mas eu vou dizer uma coisa bem para os irmãos entenderem. Ele não vai ter galardão nenhum em me convidar para ir na casa dele, comer na casa dele. Mas se ele pegar uma pessoa que ele não conhece, assim que daqui da igreja, ele assim, vem, mas nunca convidou, não deu convidar, chega o irmão Valdir. Conhece o irmão Valdir? Eu tenho na casa dele, sábado ele mora? Aí você convidar o irmão Valdir, eu quero que você vai almoçar lá na minha casa. Sabe, deixa ele ter um cara muito mais do que convidar o pastor para a nossa casa. É isso que a Bíblia fala, irmãos, nos relacionamentos. Porque se você convidar aquele irmão, aquela irmã que sempre você convida, que você conhece, que é tua amiga, você não vai ter nada nenhum. Mas, fica sendo troca-troca. Mas quando você leva uma outra pessoa, aquela pessoa, eu vou levar ela para almoçar na minha casa. Eu vou convidar para tomar um café. Você não quer levar ela na sua casa, porque os Estados Unidos tem muito isso. Lá nos Estados Unidos ninguém leva ninguém em casa. Quando eles querem me convidar para almoçar, eles vão convidar, vamos almoçar na minha casa, vamos almoçar comigo. Então eles levam no restaurante e eles pagam na casa. Né? É claro. Porque lá praticamente é claro levar a pessoa na casa. O Brasil está ficando quase assim, então não leva senão ninguém na casa. Mas se você não quer levar ninguém na sua casa, então convide alguém para almoçar no restaurante com você. E lá você vai pagar. Irmão, nós temos que ter relacionamento. E eu pergunto, você já levou alguém da igreja para almoçar na sua casa? Amém, irmão? Olha, deixa eu abrir um parênteses. Eu disse que o irmão Carlos não vai ter galardão se me convidar, porque de vez em quando ele me convida. Mas aqueles que não me convidaram ainda, vão receber galardão. Desculpa, não obrigado. Aleluia. Irmãos, eu estou falando verdades da Bíblia, porque nós precisamos se relacionar. Nós somos um povo que temos que relacionar-se. Precisamos de uma igreja com áreas abertas, irmãos. Convide uma pessoa nova para lanchar na sua casa. Pessoas valem mais do que coisas, irmãos. Pessoas valem mais do que coisas. Relacionamento vale mais do que o teu carro, vale mais do que o teu dinheiro. Relacionamento vale mais do que coisas, irmãos. Entenda isso. A maior riqueza que nós temos é a amizade, é ser amigo. Porque quando você morrer, você não vai conseguir levar riqueza nenhuma para onde você vai. Mas se você teve amizade, você plantou atitudes de amor no coração de alguém, isso vai ficar, irmãos. Você vai, mas as pessoas, poxa vida, aquela pessoa é uma pessoa de amor. Aquela pessoa é uma pessoa que a gente tinha prazer em estar junto a essa pessoa.
Alguém tem prazer em estar junto a você? Alguém tem prazer em conversar com você? Porque tem pessoas que são péssimos, irmãos. Eu não estou falando aqui de espírito extrovertido, daquele, tem um que é mais fácil fazer amizade, outro menos. Eu estou falando de pessoas que você fica 2 minutos ao lado dela, você quer sair. Porque é 2 minutos que só fala coisas negativas, 2 minutos só falando mal, 2 minutos só murmurando, 2 minutos só falando coisas que não agradam. 2 minutos falando da vida dos outros. Isso não pode acontecer na igreja, irmão. As pessoas têm que estar ao teu lado e sentir prazer. Porque quando você abre a boca com sabedoria, com inteligência. O Espírito Santo nos dá isso, irmão. O Espírito Santo nos dá sabedoria, nos dá inteligência. Para que nós possamos abrir a boca para falar coisas que edificam. Coisas que venham glorificar o Senhor. Será que alguém tem prazer em conversar contigo? Será que alguém tem prazer em te ouvir? Eu quero crer que sim, irmãos. E se não, mude, tenha atitude de mudança, para que realmente você venha ser uma bênção nas mãos do Senhor. Aleluia. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja onde cada crente venha ser um instrumento na mão de Deus, na área da evangelização, na área do discipulado. Cada crente tem que ser uma bênção. Irmãos, dentro da tua faixa etária, dentro do ministério que há na igreja, com tantos ministérios, você tem sido uma bênção. Você precisa ser uma bênção para evangelizar, para discipular. Um ministério, por exemplo, de discipular, é um ministério de uma importância vital na igreja, irmãos. É um ministério que precisa ser a bandeira de todo crente. Todo crente precisava ter a sensibilidade de entender que ele precisa ser um discipulador. Todo crente precisa fazer discípulos. Você precisa fazer discípulos, irmãos. Você precisa fazer discípulos. E eu pergunto, você está discipulando alguém? Quantas pessoas vêm na igreja e precisam ser discipulados, mas falta gente para ajudar a discipular? Irmãos, você foi chamado para participar ativamente da igreja. Ninguém tem esse vontade, eu fui chamado para ser crente de banco. Pare com isso. Você foi chamado para ser uma bênção na mão de Deus. Você foi chamado para ser um instrumento na mão de Deus. Você foi chamado para desenvolver o ministério que Deus tem dado para você. Você foi chamado para realmente colocar em prática aquilo que Deus tem te dado. E você não pode ficar dizendo que Deus não te deu nada, não. Deus não é injusto, Ele deu pelo menos um talento. Ele deu para cada um de nós. Tem aqueles que receberam mais do que um tem. Mas pelo menos um, todos receberam. Meus irmãos, todos precisamos ter consciência da responsabilidade que passa por nós para que a igreja venha crescer. Irmãos, existem alguns fatores que envolvem o crescimento da igreja que você precisa entender. Qualidade. A igreja precisa ter qualidade. Por isso nós lutamos e batalhamos para que haja qualidade. Qualidade de mensagem, qualidade na estrutura da igreja, até na estrutura física, o melhor. A igreja precisa ter qualidade nos seus ensinos, nos seus departamentos, nos seus ministérios. Colocar o melhor em cada lugar. Vê os talentos que tem e coloca os talentos no lugar certo. Eu não posso pegar um irmão que trabalha com tanta eficiência na porta da igreja e colocar no púlpito. Não, eu preciso ter qualidade no púlpito e eu preciso ter qualidade na porta. E na porta eu não posso me colocar qualquer um, porque a primeira impressão é que fica. E se ela for maltratada lá na porta, é essa impressão que vai ficar.
Então, irmãos, a igreja, ela precisa ter qualidade em todos os âmbitos e em todos os ministérios, desde o infantil até a terceira idade. Mas a igreja é um todo, onde todos vão ajudar a fazer o melhor para que haja qualidade em todos os ministérios. Qualidade é uma das principais marcas que vão fazer a diferença para que a igreja tenha que crescer. Então nós temos que termos qualidade. Os obreiros precisam ter qualidade de obreiro. E para ter qualidade, eles têm que estudar, meditar, estudar, orar, fazer um curso teológico, para ter qualidade. Para na hora de chamar para trazer uma palavra, não falar bobagem, mas ter qualidade para ter alguma coisa a falar para o povo. Nós precisamos ter qualidade, irmãos. Os membros têm que ter consciência que foram chamados para servir. Nós todos fomos chamados para servir, tendo consciência do serviço, irmãos, colocando seus talentos. Você precisa colocar suas habilidades à disposição da obra de Deus. Jesus, irmãos, ele foi um exemplo de serviço. E ele, certa feita, ele queria ser uma coisa, outro queria ser outra. Ele pegou uma toalha com uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, mostrando o serviço e também a humildade. Que nós fomos chamados para servir. Todo crente foi chamado para servir, para fazer alguma coisa. Nós temos que ter consciência que fomos chamados para servir na igreja. O serviço ao Senhor. E você está desempenhando algum serviço ao Senhor? Como que está o seu serviço ao Senhor? Cada crente, irmãos, precisa entender essa responsabilidade do serviço. Agora tem uma outra questão. Cada crente, irmãos, precisa viver a sua vida de fé com entusiasmo, com dedicação, com muita paixão. Precisa ser uma fé contagiante, irmão. Como você demonstra que é crente? Como é a demonstração da tua fé? A nossa fé, irmãos, em Cristo, nós temos que viver com entusiasmo, com motivação. Tem crente, irmãos, que lá fora ele era alegre, extrovertido, fazia as coisas acontecer, vem para a igreja. É como disse o pastor Silmar, né? O pastor Silmar que disse: tem muitos crentes que vêm para a igreja, nem levanta. Antes da fome era velho, tá? Chegou na igreja. É isso aí. Não, irmão. Se você era alegre lá fora, aqui dentro da igreja você tem que ser mais alegre. Porque hoje você conhece a verdade. Hoje você não precisa de uma 51, nem uma cerveja para ficar alegre. Hoje você tem o Espírito Santo para te alegre. Você é movido pelos céus e você tem o Espírito Santo que está contigo. Aleluia. Irmãos, tem pessoas que vêm na igreja e nunca querem mais voltar, porque não, aquele grupo de pessoas lá não tem com essa alegria, eles não vivem. Não, irmãos, vocês precisam saber que aqui nós somos um povo alegre. Não só aqui, nós temos que mostrar alegria em todos os lugares. Não aquela alegria fabricada, mas a alegria do Senhor. A alegria do Senhor nos dá força, é a nossa força, irmãos. Aleluia. Agora, essa fé em Cristo tem que ser contagiante. Você precisa contagiar outras pessoas com a sua fé, irmãos. Você precisa contagiar outras pessoas com a sua fé. Quem é contagiado por tua fé? Lá no serviço, lá na escola, onde você vive, onde você estuda, as pessoas são contagiadas pela tua fé? Ou elas estão te contagiando? Tem pessoas que vêm na igreja, daqui a pouco começaram a se subir com alguém lá, por isso não vem mais na igreja. O que foi? As amizades.
Não, você pode ter amizade com as pessoas não crentes, mas você tem que contagiá-las e trazê-las para a igreja. Você tem que contagiar essas pessoas para estar na casa do Senhor. É você que vai contagiar com a tua fé, uma fé entusiasmada. Irmãos, nós precisamos ter cultos envolventes, inspiradores, mas os cultos inspiradores e envolventes não partem só daqui do culto. É claro, primeiro vem da ação do Espírito Santo no nosso meio, mas tem muito a ver com o povo conosco. Mas não é só do culto, tem muita coisa a ver com o culto, sim, mas o culto envolvente, o culto inspirador, tem a ver com cada crente que é dentro da igreja. A maneira de você estar no culto, a atenção no culto, a maneira alegre de você estar adorando o Senhor, louvando o Senhor, a tua postura aqui na igreja, a tua participação aqui na igreja, tudo isso vai fazendo um clima saudável, onde as pessoas vão ter sempre o desejo de estar na casa do Senhor. Irmãos, todos os ministérios precisam lutar por um único objetivo, a excelência. Todos os ministérios da igreja, desde o ministério infantil até a terceira idade, precisamos lutar para fazer o melhor, porque para Deus tem que ser o melhor. Não tem aquele negócio, mas não é porque para Deus então eu vou fazer. Não, para Deus é o melhor, irmão. Porque para Deus é qualquer jeito. Não, para Deus é o melhor, tem que fazer da melhor maneira possível, né? Irmãos, relacionamento marcado com o verdadeiro amor fraternal precisa ser a marca registrada dessa igreja. Relacionamento marcado com amor verdadeiro, amor fraternal. Nós precisamos, na demonstração do amor, irmãos, ter orações. Nós precisamos ter pessoas de orações, orações intercessórias. Farão uma grande diferença numa igreja. Oração de intercessão, quando a gente começa a interceder um pelo outro, orar pelo outro. E eu vou parar por aqui para nós continuar esse assunto ainda na próxima terça-feira. Aleluia. Irmãos, você precisa de relacionamento. Você olha para o lado, quem está atrás de você, quem está na frente. Por isso que eu pergunto a você. Não, mas eu pergunto, não é por perguntar. Eu pergunto para levar você a relacionar com alguém. Como que é teu nome é esse? No outro dia você já sabe, eu me levei aquele negócio que o nome dele é esse. É claro que nós não conseguimos lembrar o nome de todos, mas alguns você vai pegando. E daí vai quebrando o gelo, você vai relacionando. Irmão, nós somos uma família. Nós somos uma família. E temos que viver como família. Agora, eu termino perguntando: você está discipulando alguém? Você já pensou em discipular uma pessoa? Todo crente não precisa se envolver no ministério do discipulado, que não é um ministério de uma faixa etária ou de um departamento. A bandeira do discipulado deveria estar em todos os ministérios, em todos os departamentos. Todos precisam se envolver no discipulado, porque nem todos vão ocupar o culto para pregar, mas todos podem fazer discípulo. Jesus disse: ide e fazei discípulo. Você vai fazer discípulo falando, orando, dando exemplo. Você vai fazer discípulo. Você precisa, irmãos, realmente entender essa grande verdade. Irmãos, ficamos em pé nesse momento. A nossa fé precisa ser contagiante. A tua fé, irmãos, ela precisa ser conhecida. As pessoas precisam saber que você tem fé, que você é um crente em Jesus. As
As pessoas precisam conhecer isso. E as pessoas precisam ver em você uma fé entusiasmada. Você tem que ter entusiasmo. É uma fé contagiante, que contagia as pessoas. Uma fé alegre. Uma fé que as pessoas dizem: eu preciso entender o que tem naquela vida daquela pessoa. Eu preciso olhar naquela igreja dessa pessoa. Ele é uma pessoa alegre, cheia de lutas e problemas, mas ele demonstra sempre alegria. O que é isso? Isso é a alegria dos céus, porque o Senhor é a nossa força. Temos lutas e problemas, sim, choramos e também temos frustrações na vida, mas isso não macula a nossa fé, isso não nos desmotiva a mostrar a alegria do Senhor, que nos dá força para vencer os embates da vida. Mas tudo, irmãos, está numa palavra: relacionamento. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Relacionamento. Em nome de Jesus, eu termino esta palavra dizendo: aumente os teus relacionamentos na igreja. Demonstre a tua fé para as pessoas lá fora com mais entusiasmo. E as pessoas que chegam à igreja, não deixe elas saírem, em nome de Jesus, irmãos. Não deixe ninguém sair que esteja perto aí do banco onde você está, uma pessoa que você não conhece, está vendo que é uma novata na igreja, um novato na igreja, ou nem evangélico é. Não deixe essa pessoa sair sem você dizer: que bom que você veio. Que bom que você veio. Volte no outro mundo. Nós amamos você. Diga isso para alguém. Diga isso para alguém.